Esse projeto, ele foi criado por um grupo de professores e alunos do Cefet com a intenção de contar um pouco sobre a história da região de Araxá e especialmente do Barreiro. Tanto a história física, a história da paisagem, a história dos povos que aqui habitaram e que aqui habitam hoje. Então, hoje nós vamos começar falando da geologia, isto é, nós vamos começar contando como é que as rochas, que tipo de rocha tem aqui e como é que elas se formaram. Quando a gente olha para o município de Araxá, dentro do mapa de Minas, a gente vê um município bem pequenininho aqui nessa região, que é chamada de região do Alto Paranaíba, como o próprio nome indica, é uma região bem elevada. Quando a gente amplia um pouco esse município, ele vai ter essa configuração. A cidade está um pouquinho a norte do Barreiro, que fica aqui nessa bolinha vermelha. Se nós ampliamos mais esse mapa, esse contorno do município, e fazemos um mapa topográfico, um mapa que mostra o relevo da região, nós vamos ter essa configuração. O que significa isto? Aqui cada cor indica um intervalo de altitude em relação ao nível do mar. Quanto mais clara as cores, menos alta é a área, o relevo. Quanto mais escura, mais alto é o relevo, mais alta é a área. Então, nós vemos que aqui no norte os terrenos são menos elevados e são, na verdade, os terrenos dominantes são dessa altitude, porque aqui bem no sul a gente tem isso também. E estão entre 900 e 1.000 metros de altitude. Quando aqui assim lembra, tá a região habitada e aqui tá o Barreiro, é a região ali do Grande Hotel e das Minas. E nós temos essa linha reta aqui, que é uma extensão da Serra da Canastra e que mostra as áreas mais escuras, isto é, mais elevadas. Essas áreas podem passar de 1.300 metros de altitude. Vamos ver então como é que são as rochas nesse município. Nós vamos para um novo slide e aqui nós temos o que a gente chama de mapa geológico. Cada cor dessa representa um tipo de rocha. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de rocha pelo menos. É claro, esse mapa ele é super simplificado, tem várias coisas que não aparecem aqui, mas não importa, porque nosso negócio aqui não é complicar, é compreender como é que é o domínio do município de Araxá em termos geológicos, quer dizer, quais os tipos de rocha que tem aqui e o que eles representam, como que eles se formaram. Então, reparem uma outra coisa nesse mapa. Vários tipos de rocha de cores diferentes têm essa numeração 1. O que está significando aqui? Está significando que eles têm muito aproximadamente a mesma idade. Eles se formaram em ambientes parecidos numa mesma época. Aqui nós temos um tipo 2, que é uma rocha magmática, que então, portanto, é uma rocha formada por um magma que veio lá de grande profundidade da Terra e entrou nessas rochas que já estavam aqui e se solidificou. Nesse caso, essa rocha 2 é um granito, que eu aposto que a maioria de vocês conhece numa bancada de pia, num piso de varanda, num piso de casa, enfim. E aqui nós temos um tipo 3, que é mais novinho ainda, também é magmático e também veio das profundidades da Terra e entrou aqui na forma de magma e se solidificou
aqui dentro dessa rocha 1, tá? Então, essa é a mais novinha. Essas aqui, número 1, tem em torno de 700 a 650 milhões de anos. A gente nem sabe muito bem o que é isso, de tão velho que é. Essa outra é entre 650 e 600 milhões de anos. E essa aqui é uma bebê perto delas, porque está aí em torno de 80 milhões de anos. Ainda assim é muito velha, né, gente? Vamos ver como é que um geólogo faz isso aqui, como é que ele constrói um mapa geológico. Um geólogo tem que ser uma pessoa bem aventureira, uma pessoa que gosta de zanzar por aí e que não se incomoda muito com grandes dificuldades. Ele vai ter umas ferramentas bem específicas que são hiper úteis para ele. Um martelo, muito resistente e com uma ponta bem pontuda, porque ele tem que quebrar rocha. Ele tem que tirar pedaços de rocha para poder examinar com calma, examinar de perto, ver quais minerais tem na rocha, levar para o laboratório, fazer análise, enfim, um martelo é essencial. Ele tem que ter uma lupa, porque ele precisa de um olho de super-homem para poder enxergar com detalhe os minerais, e também precisa de uma bússola, para ele não se perder no campo. Ele sempre vai saber onde está o norte, aonde nasce o sol, e também vai medir o tanto que uma rocha qualquer está deslocada da horizontal. Lembre que aqui assim tem um plano horizontal e essa aqui ela está entrando assim para dentro da terra. Então ela está bem inclinada e o geólogo está aqui medindo com a bússola o tanto que tem essa inclinação. O geólogo também precisa de andar muito e de ser bem aventureiro. Por quê? Porque ele tem que ver se essa rocha aqui, nessa pirambeira que ele está quase caindo aqui, vai ser a mesma desse outro tipo aqui, daquele outro tipo lá, ou se elas são diferentes, para ele ir marcando no mapa e construindo um mapa igual a gente viu na sessão passada. Também ele tem que se animar a entrar dentro d'água, às vezes com água até na cintura, para ir lá num barranco e ver que tipo de rocha que tem lá naquele barranco do rio, para ele também colocar isso no mapa. Enfim, um geólogo, ele conta muito especialmente com o cérebro dele e com o corpo dele, ele tem que estar em forma. Mas hoje a gente tem umas outras ferramentas que são bem bacanas, que são como os médicos. Digamos que você chega no médico com uma baita dor de cabeça e o médico ele tem que descobrir o que está causando aquela dor de cabeça. Uma coisa é ele te dar um remedinho para dizer assim, essa dor vai passar, daqui 2 horas você não tem mais dor. Outra é ele saber de onde veio essa dor, o que está causando essa dor, para ele curar a causa e você não ter mais dor de cabeça de jeito nenhum. Para isso, ele te pede um monte de exame. Além dele ficar te apalpando, te examinando, ele também pode pedir um ultrassom do fígado para saber se é um problema no fígado, uma tomografia na cabeça para ver se seu cérebro está todo arrumadinho, um exame de oftalmologia para saber se você está enxergando mal e isso está forçando sua vista e te dando dor de cabeça. O geólogo, igual, ele também conta com várias imagens diferentes, especialmente depois da existência dos satélites. Então, os satélites ficam orbitando a Terra, que não é plana, né, gente? É redondinho, uma bolinha. Ele fica orbitando e tirando imagens, fotos diferentes, dependendo dos sensores que esse satélite carrega. Então, repare, essa imagem aqui, olha, ela mostra a concentração de determinados elementos químicos nas rochas. Nesse caso aqui, de potássio, de tório e de urânio. E então, se tem mais concentração de potássio ou de urânio e tório, a rocha vai ser diferente umas das outras. Então, cada cor aqui está indicando uma concentração diferente e ajuda o
geólogo a identificar que pode ter vários tipos de rocha nessa área. Esse outro tipo de imagem é tipo um ultrassom. Ele mostra debaixo da pele o que tem lá dentro da terra. Então, ele ressalta aqui, olha, umas estruturas que não aparecem nessa foto de cá. Ele também ressalta bem essas bolinhas, que são essas mesmas bolinhas. Repare aqui a gente vê umas rochas todas deformadas, ó, umas coisas bem dobradas, e elas estão aqui também, ó, a mesma coisa. Repare aqui tem uma dobrona, aqui tem umas outras dobras, e aqui também, tá? Isso aqui é o barreiro e isso aqui é tapira. Esses são chamados complexos alcalinos carbonatíticos do barreiro e da tapira. E essa imagem aqui, que aparece mais aqui para cima, que aqui foi cortada, a gente vê também outros 4 complexos. O de salitre 2, que é esse aqui, de onde hoje vem o fosfato aqui para Mosaic. Lembra que todo dia a gente vê o trem apitando várias vezes por dia, porque ele vem cheio de minério de lá e volta lá para buscar mais minério. Ele vem cheio de minério e volta. Que é a Mosaic, que é a dona dessa mina e dessa mina de salitre 2 hoje. Nós temos aqui então salitre 2, salitre 1 e bem pequenininho aqui salitre 3. E esse grandalhão? Esse grandalhão é o complexo alcalino carbonatítico de Serra Negra. Por que tem esses nomes complicados, chato assim? Porque eles são complicados, porque eles são complexos e formados por vários tipos de rocha diferentes. Por isso eles têm esse nome. Agora eu vou contar uma coisa. Esses complexos, eles são muito raros. Entretanto, aqui na nossa região, repare, nós temos aqui 4 mais 2, 6. Então, como é que é raro? Mas é raro no mundo todo. E se nós temos aqui esse tantão, 6, é porque nós somos muito privilegiados. E por quê? Qual que é a graça de ter complexo alcalino carbonatítico perto de casa? Ora, porque a maioria deles vem lá de profundidade da terra trazendo um monte de minério importante. Aqui em Araxá, por exemplo, nós temos as belíssimas águas minerais que atraem tanto turista para a nossa região, temos fosfato, temos nióbio, temos terras raras que estão começando a ser explorado ainda. E Araxá basicamente vive da extração desses minérios. O grosso do dinheiro da cidade vem daí. Apesar, claro, que a gente tem o comércio, tem os fazendeiros que produzem muito milho, muito leite, muito queijo, muita coisa boa. E temos também o turismo, mas o grosso do dinheiro vem dos minérios para nossa sustentação. Então, vamos para frente e vamos para um mapa geológico. Então, aqui, olha, o mesmo mapa geológico, nós vamos agora ver cada tipo de rocha, não importa o nome, nós vamos ver essa amarelinha é desse tipo aqui, que a gente vê muito em piso de piscina, também naquelas paredes que formam uns filetinhos de rocha, assim, bem lindos, e que é super comum ali pelas cachoeiras da Canastra, ali na região da Tapira, ali na Serra da Ventania. Esse outro tipo de rocha é esse grenazinho. Ele também é muito comum ali na Serra da Canastra e ao sul da Serra da Ventania. Aqui nós temos outros tantos tipos. Vamos lá. Esse verdão aqui grandão sempre vai ser rocha desse tipo, que aqui em Araxá ela é usada muito para revestir muro de casa e nas lojas ela é chamado de asa de barata. Ela tem um cinza esverdeado e um certo brilho assim, forma
uns muros bem bonitos nas casas. Depois esse verde clarinho aqui é esse tipo de rocha, que é muito comum aqui e que é muito difícil a gente achar uma rocha novinha. Normalmente ela já está assim, bem meio desmanchenta, e você bate o martelo aqui, ela esboroa na sua mão, forma uma terra. O outro que eu lembro que eu contei, que era uma rocha magmática, que veio lá de profundidade e entrou nessa aqui, vai ser o granito, que também a gente conhece bastante nas pedras ornamentais. E esse verdinho de cá é uma rocha também de número 1, quer dizer que se formou junto com todas as outras 1, e que é uma rocha mais escura, também magmática, só que formada por um vulcão. Quer dizer que já teve vulcão aqui em Araxá? Pois é, já teve. Muito, 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 muito antigo. Agora aqui nós temos a número 3. Vamos a número 3. Então, lembra como é que é o nome? Complexo alcalino carbonatítico. E eu falei que ele é complicado, porque pelo menos 3 tipos de rocha aparecem nesse tal complexo alcalino carbonatítico. E é aqui, nessa bolinha, que estão toda a riqueza dos minérios de Araxá. Agora, além de o geólogo bater a perna para caramba e ir mapeando e riscando aqui onde que aparece cada tipo de rocha e fazendo o desenho, ele também tem curiosidade e conta como é que essas rochas se formaram. Então vamos tentar entender um pouquinho dessa história, voltar lá nos 700 milhões de anos. Não existia a América do Sul, que eu coloquei aqui em vermelhinho, nem o continente africano, que eu também delimitei aqui, só para a gente ter uma ideia onde que eles estão. Nesse tempo existiam grandes oceanos e um monte de continente pequenininho, como todos esses que estão aqui em verde. O que não vai nos interessar mais nessa nossa historinha é o continente Amazônia e o continente São Francisco-Congo. Por que chama São Francisco-Congo? Congo porque está aqui na região do Congo, na África. E São Francisco porque ele está mais ou menos localizado onde corre o nosso velho Chico, o Rio São Francisco. E aonde que nós estávamos nessa época? A região de Araxá. Nós não estávamos em lugar nenhum, porque 700 milhões de anos atrás. Mas essa nossa região estava aqui, gente, no fundel do mar, olha, aqui assim. Então, isso é um grande oceano, aqui o continente da Amazônia, aqui o continente do São Francisco, Congo, e no fundo desse oceano tem aquela tal rocha vulcânica que eu falei com vocês, viu? Araxá já teve mar. Aliás, Araxá já teve gubi afundado no mar. E esse imenso vulcão aqui liberando rochas vulcânicas. E esse amarelinho, o que é isso? São os sedimentos, as areias, as argilas, os cascalhos que o vento, a chuva, os rios levavam dos continentes para dentro do oceano e que depois, num determinado tempo, se transformaram em rocha. Então, aqui está o nosso Araxá, que está aqui dentro, bem no fundo do oceano. Aqui o nosso São Francisco Congo, aqui o continente Amazônia, aqui o baita oceano e o que virou os outros tipos de rocha 1 daquele nosso mapa anterior. Agora eu vou contar um segredo. Todo geólogo sabe que depois de muitos milhões de anos que um oceano está pleno, vivendo, os continentes começam a se aproximar uns dos outros e o oceano fecha. Então essa água vai escorrer para um outro mar, vai formar um outro oceano numa outra área aqui. E essas rochas, lentamente, não é com violência,
elas vão trombar uma na outra, igual uma bela trombada de carro, e tudo que está aqui no meio vai ficar amarfanhado, vai ficar dado, vai ficar todo dobrado, empilhado, amassado. Então, nós temos aqui, olha, o continente Amazonas, o continente São Francisco Congo e tudo aquilo que estava lá no mar, olha aqui a rocha vulcânica e todos aqueles sedimentos e essas lascas dos continentes, todo aqui quebrado, amarfanhado. Olha como que isso aparece no terreno. Aqui estou eu, um carro de pesquisa, e lá estávamos nós trabalhando e estudando, tentando desvendar a história dessas rochas. Quando a gente olha essas regiões, tipo essa aqui, olha, que forma uma grande montanha toda dobrada, que a gente olha do satélite, a gente vê que as rochas, olha aqui, toda dobrada. Olha bem, tudo formando uns V e alinhadas numa determinada direção. Tá vendo aqui? Olha, alinhadas assim, ó. Bom, isso é o que virou a nossa região. Cá em cima estávamos nós, em torno ali dos 600 milhões de anos. Foi nessa época que aqueles granitos vieram cada profunda, porque isso aqui forma uma grande temperatura, uma pressão muito grande, derrete rocha aqui embaixo nessa trombada e sobe e ela vai se encaixar aqui em cima, formando aqueles granitos. Então, dos 600 milhões de anos até hoje, isso aqui tudo foi sendo desgastado, erodido, e hoje a gente tem o relevo do Alto Paranaíba. E o complexo alcalino carbonatítico? Bom, repare que depois que estava tudo dobrado, amarfanhado, vem lá de baixo, por alguma razão, um corpo de magma, um monte de magma, e entra aqui nessas rochas na forma de uma taça. Mas ele entra tudo de uma vez assim, formando um verdinho claro? Ele vai formar um monte de pulsos, vem um, vem outro, como se a gente fosse espremendo uma pasta de dente e cada vez sai um jato de pasta e entra aqui. Então, uma vai misturando na outra, forçando, quebrando e formando essa bagunça aqui. Quando a gente olha de cima, a gente vai ver isso, que são vários tipos de rocha de uma forma complicada e por isso chamada de complexo alcalino carbonatítico. Como é que chama cada rocha dessa? Não tem a menor importância. O que importa? Aqui assim está o grande Hotel do Barreiro e nessa grande bola aqui estão todas as minas que nós temos hoje, da Mosaic com fosfato, da CBMM com nióbio, e aqui assim tem uma concentração maior de terras raras que está começando a ser explorada e que traz então tantas riquezas para o nosso município. É isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero perguntas e dúvidas para a gente poder conversar, tá bom?